Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrano e converso com Samuel Canineu, CEO do banco ING no Brasil, sobre o cenário econômico global. Samuel, a gente vive hoje a era das incertezas, né? Tanto aqui internamente, mas também muito lá fora. Guerra comercial, Estados Unidos e China. A gente tem um mundo mais protecionista hoje, sobretudo por causa do Donald Trump. Como é que você está enxergando para o investidor? Como é que ele pode se movimentar num mundo que está gerando tantas incertezas? Boa pergunta e difícil de responder, até por conta, né, das incertezas. Eu falo, para um banco como o ING, né, a gente tem uma estratégia bem definida e a gente acredita que seguindo essa estratégia, obviamente, sempre com muito cuidado e estando atento a essas questões, né, briga tarifária, de imigração, de xenofobia, atento ao Brexit, atento a essas coisas e alterando a estratégia, ou de repente a velocidade, né, sempre que precisa. Mas, como é um plano de longo prazo, né, o mundo vive de ciclos, né, isso é um ciclo, né, a gente, o que é um pouco, né, o último ciclo, talvez a questão de globalização, e agora está, né, um pouco mais de questionamento sobre a questão de globalização, e daqui a pouco volta, né, globalização de novo. Então acho que é importante olhar para o longo prazo e ter certeza que o seu modelo de negócio é a prova, né, dessas questões. Agora, muito dinheiro está voltando para os Estados Unidos por conta do aumento dos juros. Uhum. Como é que você enxerga isso? Você acha que os recursos sairão do Brasil e de outros países emergentes e vão para os Estados Unidos? Isso está mexendo com a economia global. Como é que vocês estão vendo isso? Eu acho que pode ser um movimento até natural, né? Os juros estiveram baixos por muito tempo, né? E nos Estados Unidos, principalmente Europa. Isso permitiu, né, obviamente que, né, bancos, seguradoras, investidores, né, chegou num ponto que o yield estava muito baixo, então eles precisam aumentar, né, em lugares que oferecem um retorno maior, e aí entra mercados emergentes. Por exemplo, à medida que esses juros começam a aumentar novamente, os Estados Unidos, né, passa a ser mais atrativo, não necessariamente na economia real, mas em questão de investimentos, comprar, né, treasuries e também, né, o efeito desse, vamos dizer, esse ambiente global mais incerto que leva, né, a investidores de procurar os ativos com menor risco. E hoje, né, os treasuries americanos são os ativos de menor risco. O que pode, né, para mercados emergentes? Eu acho que se qualquer surpresa, né, tem uma reunião do Fed aí essa semana, né, acho que ainda, né, na última se fala em 3 aumentos até o final do ano. Vamos dizer que eles falam de 4 aumentos, já pode ter um efeito, né, relevante para mercados emergentes, mesmo Europa. Então acho que isso que pode um pouco alterar é a velocidade, né? A direção todos sabem, a velocidade, né, quem sabe são, né, os tomadores de decisão lá no Fed. Então, sem dúvida, é uma tendência né, países, dependendo dessa velocidade, países emergentes, principalmente, né, os mais instáveis, vão sofrer. A gente já está sentindo um pouco aqui no Brasil, muito se fala que é o cenário eleitoral, mas mais do que o cenário eleitoral, que tem pressionado o real, né, o aumento do dólar, é essa questão dos juros nos Estados Unidos. Como é que você está enxergando a atuação do presidente do Banco Central para conter essa alta do dólar? Só primeiro voltando à primeira coisa que você falou, sim, o cenário né, externo tem afetado muito, né, essa volatilidade, a trajetória do câmbio. Mas se olhar o Brasil em relação a outros países emergentes, o Brasil sofreu mais. E aí que entra a parte, né, de Brasil, de instabilidade, incerteza com relação às eleições, reformas necessárias.
Bom, com isso dito, eu acho que o Banco Central, né, o presidente principalmente, né, trouxe muita clareza, né? Eu acho que tá muito, né, a gente sabe, ele deixa sempre claro que a meta, né, que a gente trabalha em metas de inflação. Então, essa é a principal coisa que o Banco Central está olhando. E eles têm sido consistentes, né? Acho que talvez essa última decisão gerou um pouco mais de surpresa, mas até então, né, acho que sempre foi muito esperado. Agora, né, com esse, né, a inflação ainda está muito sob controle, está abaixo da meta. Agora, né, essa questão da greve, o cenário externo gerou um pouco mais de incerteza e pode ser que esse cenário gere mais pressão na própria inflação. Então, foi por isso que o banco aumentou os juros, e não necessariamente por questão do que o câmbio subiu mais, ou para, né, para ajudar com que o capital fique aqui no Brasil com juros maiores. Não, foi ainda consistência em olhar para a inflação. E o que o Banco Central deixa claro também que a decisão é tomada no Copom, né, no comitê do Copom, não é que ela já vem decidida. Então, acho que o melhor jeito para a gente, para o mercado, né, tentar acertar no que vai acontecer é tentar replicar as informações que eles estão olhando, né? Porque a gente sabe mais ou menos como eles estão olhando. É ter as mesmas informações, saber qual que é o objetivo e aí tentar... Mas o banco não aumentou os juros ainda, né? Só manteve. Sim, né? Desculpa, só manteve. Eu digo, não abaixou. Não aumentou, desculpa. Eu falei, não. Eu falei, eu acho que você tinha falado aumentou. Não, foi não abaixou. Ele manteve sim, os juros, né? Sim. E essa política o Brasil tem muitas reservas, tem 380 bilhões de dólares em reservas. O Brasil está bem seguro? Está muito bem. Com esse dinheiro? Você acha que em questão essa volatilidade, ameaça externa, essa ameaça global, de crise global, o Brasil hoje tem um bom colchão? Sem dúvida, né? Até, né, nos últimos dias a gente ouviu muitas comparações de Brasil agora com das eleições de 2002 e talvez essa seja a grande diferença. Na época acho que a reserva era 30, 40 bilhões de dólares, agora a gente está falando de 10 vezes isso, né? E uma dívida externa negativa, né? Na verdade tem mais reservas do que dívida, então nos faz muito menos suscetível a, ou vamos dizer, uma crise externa não vai fazer com que a gente não consiga pagar a nossa dívida, que era o contrário lá de trás. Então, e também a inflação está mais sob controle. Então tem mais, vamos dizer, espaço para o Banco Central poder trabalhar. Então eu acho que o número, essas reservas são importantes e até bem grandes. Eu gostaria de te perguntar uma coisa agora, visando globalmente o banco. O banco é um dos maiores, um dos bancos que mais emprestam dinheiro para fundos verdes, com projetos ligados à mudança do clima. Como é que começou isso? O banco mundialmente definiu que iria incentivar esse tipo de projeto? Sim, bom, 14, se eu não me engano, são quase 15 bilhões de euros projetos verdes, emprestados para projetos verdes. E tem mais ainda com projetos sociais, né? Eu não sei qual que é o número, mas grande também. Eu acho que vem um pouco da própria cultura holandesa, né? De olhar a longo prazo, um país muito desenvolvido, né? Já nos primeiros a investir em energia renovável e do governo criar um framework para isso. E além disso, obviamente, como outras coisas, vem um guidance muito forte, né, do nosso senior management, que, né, hoje em dia, né, o jeito que o NG vê, que não fazer mal não é suficiente. Né, não fazer mal ao meio ambiente é muito pouco. O que a gente tem que não só não fazer mal, mas como ajudar a melhorar. E isso em todas as esferas, seja interno, lixo reciclável, esse tipo de coisa, usar menos papel, e seja, né, incentivar projetos de financiamento sustentável. Né? Então isso, de novo, é uma das prioridades. A gente tem área, né, específicas
né, na Holanda e cada vez mais ao redor do banco que só olham isso, né? E eu diria que hoje talvez a gente é um precursor aí no, né, estruturas de empréstimos sustentáveis. Por exemplo, né, é muito popular os green bonds, né, e a gente está, né, refletindo isso também para o mercado de empréstimos, que era menos comum. E o que a gente está fazendo é criando duas modalidades. Tem um empréstimo verde, que simplesmente se dá um empréstimo para ele usar em projetos, né, sustentáveis. E também tem um que está crescendo muito, a gente é o banco número 1, fez a primeira, fez a segunda, fez a terceira operação, já 15 desde o início do ano passado, se eu não me engano, que são, a gente chama de Sustainability Improvement Loan. O que é isso? A empresa tem um rating, né, público de sustentabilidade e a gente, né, o empréstimo, o preço do empréstimo, ele é ligado a esse índice. Se então, tem um bom índice, é menor paga menos, menos né? juros. Exato. Se o índice melhora, paga menos juros. Se o índice piora, ele paga mais. Então, ou fica ou não melhora. Então, né, isso é uma maneira que a gente vê de a gente contribuir ou incentivar através de redução do custo, né, para os emissores, que eles façam, né, que eles melhorem, que façam bem então esse é um negócio que está crescendo muito, foco aqui no Brasil também, a gente é um dos primeiros, vai sair. Vocês já fizeram esse tipo de empréstimo? Aqui no Brasil não. A gente fez o primeiro na China, a gente fez o primeiro na Rússia, fez o primeiro na Holanda, e vai fazer o primeiro no Brasil, se Deus quiser. Isso próximo ou não? Tem várias coisas bem adiantadas, obviamente, para as empresas criarem esse rating demora, tem um assessment, né, longo, mas a gente também ajuda muito nisso. Então, quanto mais sustentável, mais barato. Quanto mais é um incentivo para ele investir em sustentabilidade. E também a gente não está com pressa. Eu vejo isso como futuro de financiamento. Daqui, talvez, vários anos não vai ter como ser diferente. Como vocês medem se a empresa é mais sustentável ou não? Esse o índice usado? Tem um índice do banco? Não, um índice externo, até para a gente não ter, né, conflito de interesse. Tem alguns índices, mas eu acho que o principal, o maior, chama Sustainalytics. Inclusive tem algumas empresas brasileiras listadas que já estão, né, já tem esse rating. Então a gente geralmente segue esse rating, mas tem outras opções também. Tá ok. Muito obrigado, Samuel. Obrigado a você. E no próximo bloco conversaremos sobre política e economia.